Olá, aqui é Domi Miller. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 5 dicas para ser feliz agora. Além disso, você vai descobrir a fórmula da felicidade. Ontem ainda eu estava entregando o meu cartão para um executivo de uma grande empresa e nele ele leu adestrador de elefantes e ele riu na minha cara. Ele disse assim: como isso? Adestrador de elefantes? Que atividade é essa se no Brasil nem elefantes tem? E eu expliquei para ele que essa é uma metáfora da neurociência, que é com que eu trabalho, para explicar como funciona o nosso cérebro. E o nosso cérebro é dividido em 2 partes. De um lado, nós temos um elefante, muito pesado, muito preguiçoso, que adora ficar na zona do conforto, no piloto automático, como eu costumo dizer. Esse elefante que todos nós temos, e o meu tem 7 toneladas, ele é responsável por mais de 95% dos nossos pensamentos diários. Então você já viu que nós andamos no piloto automático em mais de 95% do nosso tempo, na mão desse elefante. E o mais grave disso é que 80% desses pensamentos são negativos. Esse elefante que todos nós temos é responsável por todos os nossos sentimentos, nossas emoções, o choro que você tem vontade de largar, a raiva do que está acontecendo nesse país, o amor pela sua família ou ainda pelo país que você vive. Tudo isso tem a ver com esse elefante. Esse elefante que eu estou falando para você é o lado emocional do nosso cérebro. Por outro lado, nós temos um condutor desse elefante, que no meu caso tem só 90 quilos e que pensa que conduz o meu elefante de 7 toneladas. Esse condutor que todos nós temos é o lado racional do nosso cérebro e que pensa que conduz, mas como eu já disse antes, 95% do tempo é o nosso elefante que nos conduz e 5% é o nosso condutor. Esse elefante que todos nós temos, ele é do prazer já, e tudo aquilo que vai requerer dor, mesmo que seja para melhorar, ele vai evitar. Eu quero compartilhar com vocês agora uma história de um psiquiatra judeu que passou os horrores do nazismo para vocês compreender o poder que nós temos quando a gente assume a condução do nosso elefante. Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que sofreu os horrores do nazismo. Ele foi preso lá em Auschwitz, ele, seus pais e seus avós. Para vocês terem ideia da miséria humana que Viktor Frankl passou, ele teve que levar seus pais para os fornos para serem cremados. Vejam que miséria humana. Então, se você comparar a situação que talvez você esteja aí na sua empresa, na sua carreira, aqui no país, não se compara ao que Viktor Frankl vivenciou lá nos nazistas, na Alemanha nazista. Mesmo lá, Viktor Frankl, ele tinha um sonho, ele tinha uma meta. Ele queria dar aula em Sorbonne, a universidade mais famosa da época, lá em Paris. E ele, então, naquela miséria que ele estava vivendo, lá nos nazistas, ele começou a se imaginar que ele iria dar aula em Sorbonne. Ele começou a expressar isso e se imaginar e falar em voz alta, inclusive influenciando os outros presos e os soldados. Ele acabou se salvando e acabou indo para Paris e dar aula em Sorbonne. Viktor Frankl, lá naquela miséria humana, ele fez uma analogia, uma metáfora, ele comparou o ser humano com os outros animais. Então, Viktor Frankl dizia o seguinte: você atira um osso para um cachorro, ele vai lá e busca. Você atira de novo, ele vai lá e busca até cansar. Se você atirar um osso para o ser humano, talvez na primeira vez ele até vai lá e busque, mas na segunda ele pega o osso na mão e vai dizer: opa, esse osso eu posso transformar em farinha e vender por um valor agregado, ou ainda posso cobrar um frete se eu quiser vendê-lo. Com essa mente, com essa ideia, ele chegou à seguinte conclusão: que o ser humano, diferente dos outros animais, é o único dos animais que tem autoconsciência, que ele pode pegar o osso na mão e pensar na resposta que vai dar. Essa é uma grande diferença para toda a nossa vida, que Viktor Frankl descobriu lá. Que o ser humano ele tem autoconsciência e tem a liberdade de devolver o osso ou segurar ele e converter em algo maior. E esse osso que nós todos estamos recebendo hoje, aqui no país, vai fazer uma grande diferença se nós soubermos conduzir ele e não devolver reativamente. A partir disso, então, Viktor Frankl desenvolveu uma palavra chamada proatividade. Então, a proatividade é a nossa habilidade de ter autoconsciência e, com ela, mais a liberdade de escolha, tomar as decisões que nos levem para aquilo que nós queremos.
E o que tem isso a ver com o nosso elefante? Exatamente porque à época ele não conhecia essa questão da neurociência hoje que prova que o ser humano tem dois lados no cérebro e que tem um lado emocional e o racional. E Viktor Frankl estava lá já desenhando como é esse cérebro. Na realidade, o nosso elefante é o nosso lado reativo, né? Que é o cachorro lá, que atirou o osso, vai lá e busca. Não é? Buzinou no trânsito, a gente quer devolver. Esse é o nosso lado irracional, é o nosso lado emocional, é o nosso elefante. Por outro lado, o lado proativo que Viktor Frankl falava lá em 1940, né, é o lado do condutor. Então, quando nos atiram um osso, quando buzinam lá no trânsito para nós, nós como condutor do nosso elefante, amortecemos isso, amortecemos esse osso que nos atiraram e damos uma resposta proativa, nós então estamos conduzindo o nosso elefante, o nosso emocional. E para isso eu dei um nome que se chama autoliderança. É quando nós estamos liderando o nosso elefante, estamos conduzindo ele. E agora eu vou compartilhar com vocês então 5 dicas para você usar essa ferramenta da proatividade para conduzir o seu elefante e ter uma vida mais feliz. A primeira dica eu já dei agora, né? É você ter autoconsciência e liberdade de escolha. Quando te atirar um osso, respira fundo, processa. Quanto mais tempo você demorar para responder, melhor vai ser a resposta, mais proativa vai ser. Ou seja, você tem a liberdade de escolha para responder, certo? Então é muito importante que você domine isso, porque quando você dominar, você vai ter o poder da autoliderança. Já vamos entrar na dica 2 então. Na neurociência, que é com que eu trabalho, nós temos uma fórmula para a felicidade. Ela está resumida nessas 3 letras. Felicidade igual a G mais C mais P. O que significa o G? O G vem de genética. Há menos de 12 anos, a ciência descobriu que o ser humano já herda de seus antepassados genes de felicidade. Como assim? As pessoas que nascem com maior ativação cerebral no lado direito do cérebro são pessoas mais pessimistas, mais negativas, portanto, mais propensas a serem infelizes. As pessoas que nascem com ativação cerebral no lado esquerdo do cérebro são pessoas mais positivas, mais otimistas, portanto, propensas a serem mais felizes. A boa notícia é que se você sente que você é uma pessoa negativa ou tem alguém ao seu redor, você pode procurar um neurologista, fazer um exame de ressonância e comprovar isso. Se for comprovado, a medicação para ativar o lado esquerdo do cérebro e você passa a ver a vida mais colorida. A genética representa em torno de 30% a 40% da nossa felicidade. Portanto, vá à luta se você acredita ser negativo. A dica 2 é essa: descubra se você é negativo e seja positivo. Em nosso programa Lidere Seu Destino, você vai fazer um teste preliminar que pode te dar uma boa direção sobre isso. Afinal, as pessoas positivas são mais felizes. Aposte! Felicidade, então, G de genética, C de circunstância. A letra C, então, é de circunstância. Por exemplo, o momento que nosso país vive ao longo dos últimos anos, e especialmente estamos vivendo agora, nessa semana, é algo que não está ao alcance de influência da imensa maioria. O máximo que nós podemos fazer é ir à rua protestar, ou talvez nas redes sociais, a menos que você seja um político ou um juiz federal, não é assim? Recentemente, um líder que eu desenvolvi descobriu o poder de saber lidar com as circunstâncias, e quando eu falo de P, o P lá da fórmula da felicidade, eu estou falando disso, de proatividade. Então você precisa descobrir com muita liberdade de escolha, o que você vai fazer com a circunstância que está aí. Você vai poder continuar com o seu negócio, com a sua carreira, independente das circunstâncias. Simples, simples assim. A circunstância ela pode simplesmente ser desculpa para você. É o governo, é a minha mulher, é o meu cliente, é o meu fornecedor. Só que a circunstância é em torno de 10% da nossa felicidade. Então a dica 3 é: descubra que circunstâncias pode estar tornando você infeliz e que você não se dá conta e está simplesmente justificando. Não gosto do meu trabalho, não gosto do meu chefe, se a minha esposa fosse melhor e assim por diante. Agora vem a terceira mais poderosa, a parte da fórmula da felicidade. É a letra
P. Letra P de proatividade, que eu falei no início desse vídeo, que o Viktor Frankl teve, mesmo vivendo aquela situação no campo de concentração nazista. A proatividade é responsável entre 50% e 60% da nossa felicidade. Então vejam bem quão ela é impactante, porque ela vai atuar nas outras duas. Se você reconhece que você é uma pessoa negativa, você vai ter proatividade para fazer um programa para descobrir isso, ou exames médicos, inclusive, e assumir um tratamento. O proativo vai atrás. Se você reconhece que a sua circunstância não está te fazendo feliz, como, por exemplo, a Carlene, uma líder que se desenvolveu conosco, que se mudou para Curitiba faz 3 anos e não gostava de ninguém lá. Com isso ela se fechou, não falava com ninguém, se contraiu e acabou adquirindo uma enxaqueca aguda que lhe causava fortes dores, que ela tinha que tomar medicação constantemente. No momento em que ela compreendeu o poder da proatividade, ela descobriu que ela não iria mudar as pessoas lá na região de Curitiba, mas ela precisava mudar a ela mesma. Com isso, ela se desenvolveu com o nosso programa Lidere Seu Destino, desenvolveu sua proatividade, a sua autoliderança e especialmente a habilidade de se relacionar com as pessoas da região e partiu para a ação. Começou a sair de casa, conversar com as pessoas, desenvolver a habilidade de falar com elas, com os vizinhos, no banco, onde quer que fosse. Em menos de 3 meses, as enxaquecas desapareceram, a ponto de ela nem se dar conta que ela parou de tomar medicação sem precisar mais desse grande suporte, né? Que seria por causa da enxaqueca. Então, a proatividade é a nossa dica número 4 para você ser mais feliz agora. Bem, agora que você já sabe essas dicas todas poderosas aqui, eu vou dizer para vocês a chave que vai abrir o seu coração para você ser mais feliz. É a 5ª dica, ela é transformadora. E mais de 90% das pessoas e empresas relutam em fazer e ter isso. Isso tem a ver muito com proatividade. Entre essas ferramentas, a mais poderosa, uma das mais poderosas, é uma que está no programa Lidere Seu Destino, que se chama Fórmula Elefante para criar metas. Recentemente, os cientistas descobriram que as pessoas que têm um plano escrito são muito mais felizes que aquelas que só têm sonhos. Afinal, sonho é uma meta sem data para realizar. Agora, uma meta é um sonho para se realizar com data. Portanto, tenha um plano de metas para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Isso vai estar dando direção, foco e que com proatividade você vai comandar seu elefante e a sua manada. Então a 5ª dica é essa, tenha um plano de vida. No próximo vídeo eu vou compartilhar com você 5 dicas para ter esse plano e driblar essa crise que assola o país. Eu nem vou mostrar para você como vai ser possível empurrar essa força toda, independente do governo ou qualquer circunstância aqui. Eu vou mostrar lá. Afinal, se Viktor Frankl conseguiu, mesmo num campo nazista, ter liberdade de escolha para prosseguir, você com certeza vai ter também. Se você gostou desse vídeo, se ele move você, deixa seu like aqui abaixo, deixa seu comentário ou pergunta, são neles que eu me inspiro para gravar outros vídeos. Se você topar fazer isso, aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos, vai inspirar eles a também serem mais felizes. Um forte abraço do meu elefante e te vejo no próximo vídeo.